bom nós estarmos juntos nesse caminho de fé, no estudo da Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Como a nossa fé vai aumentando à medida que nós lemos a Palavra, vemos a história do povo de Deus, a história da salvação, reconhecemos tantas coisas que precisam ser melhoradas, mudadas em nós, e vemos também essa presença de um Deus de amor, que nos atrai e que quer a nossa salvação. É muito importante nós meditarmos na Escritura Sagrada e vivermos aquilo que essa Escritura, essa Palavra de Deus, indica que nós vivamos. Vamos juntos, nesse momento, suplicar ao Divino Espírito Santo que Ele nos conduza, nos oriente no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos avançar no nosso estudo bíblico do livro dos Números. Quer entrar no deserto, fazer o caminho no deserto com esse povo? Estamos fazendo. E a gente vai se deparar com algumas coisas importantes para olhar também para a nossa vida. Anota aí o texto de hoje, Números, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Números, capítulo 11, versículos de 1 a 9. É importante que você anote, que você pegue a Bíblia, para que a gente faça um estudo ativo da Palavra de Deus. Senão você vai ficar só me escutando, mas é importante você deitar os seus olhos sobre a Palavra de Deus. Ela vai falar, vai saltar nos seus olhos versículos importantes que nós iremos ler. Então, juntos, vamos ler o texto e depois meditá-lo. O povo começou a murmurar contra o Senhor. Ao ouvir, o Senhor inflamou-se de ira. O fogo do Senhor irrompeu contra eles e devorou uma extremidade do acampamento. O povo pediu socorro a Moisés, que intercedeu junto do Senhor, e o fogo se apagou. Deram a aquele lugar um nome de Tabera, incêndio, porque ali havia irrompido contra eles o fogo do Senhor. Certa gente que se misturava a eles foi tomado de um apetite incontrolado, de modo que até os israelitas voltaram a lamentar-se e a dizer: quem nos dará carne para comer? Estamos lembrados dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora estamos definhando a míngua de tudo. Não vemos outra coisa senão maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como a resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho, ou socava num pilão. Depois cozinhavam-no em panelas e faziam broas, com gosto de bolo preparado com azeite. À noite, quando o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná. Agora vamos tocar na humanidade desse povo. São gentes, são pessoas humanas que precisam ser tratadas pelo fogo da ira de Deus. Nós somos gente, somos pessoas que também precisam ser tratados com o fogo do Espírito Santo, que queima o pecado, a impureza, e tudo aquilo que não agrada a Deus. O que na minha vida não tem agradado a Deus? Nós poderíamos começar o estudo bíblico hoje nos perguntando: o que na minha vida não tem agradado a Deus? Porque essa pergunta ela é fundamental. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero melhorar, se eu quero viver o projeto de Deus para a minha vida, eu preciso me perguntar, eu preciso ser sincero. E aí, diante de Deus, fazer um exame de consciência e dizer: eu tiro isso aqui, eu coloco isso aqui, eu tiro isso aqui, eu mudo isso aqui e vai. E aí a gente vai ordenando tudo na nossa vida para agradar a Deus. Eu queria te dizer, São Paulo já nos deu a dica. Se fosse para agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, é melhor agradar a Deus do que aos homens. E dizer que de agradar aos homens ou não agradar, não estou dizendo de ser indelicado, agressivo, bruto, não é isso. Eu não faço para que os homens se agradem. Eu faço para que Deus se agrade de mim. Esse é o princípio de tudo. E olha aqui, o povo começa a murmurar. A murmuração, em primeiro lugar, ela afasta a presença de Deus.
E aí vem a ira, o fogo que consome uma parte do acampamento. Exatamente para colocar esse povo na ordem, naquilo que Deus deseja que esse povo viva. É correção. Por que não dizer castigo? Deus castiga, castigou o povo aqui, ó, com fogo. A gente fica nessa linguagenzinha desse mundo parecendo bonequinho de bibelô que não pode falar nada. Sim, ó, Deus castigou o povo, está na Bíblia. Claro. E qual é o pior castigo que a gente pode receber da parte de Deus por escolha nossa? O inferno, que é um castigo eterno. E eu acredito que não é esse o seu desejo e nem o meu. Por isso nós estamos fazendo aqui o estudo bíblico. Então, veja só, murmuração, Deus se afasta, vem a ira de Deus. Depois, a gente percebe algo aqui que deve nos deixar muito atentos. O desejo pelo Egito, o desejo pelas coisas velhas. Se você passou por um processo de conversão, começa a vir um tempo de tentação, num momento de deserto, de provas, de cansaço. Aí vem aquela tentação das cebolas do Egito, do pepino, da verdura, daquilo que comia lá no Egito. E veja o estômago. Os gregos chamam isso de gastrimargia, a gula. Gastrimargia, né? Então eu vou num médico que se chama gastro, para ele ver o meu estômago. Gastrimargia é o pecado com relação à gula. O povo começa a se impacientar e a murmurar contra Deus por causa de comida. E são capazes de olhar para trás e dizer lá no Egito era melhor. Eram escravizados, humilhados, tinham que trabalhar de graça. Mas por causa das cebolas, por causa do pepino, da verdura, querem voltar atrás. Mas a resposta de Deus é o maná. Uma porção de pãozinho, né, de sementinhas que caíam do céu, todos os dias com orvalho, para alimentar aquele povo. Um Deus que, apesar desse povo, ele sustenta. Apesar da murmuração, ele não abandona. Claro, tem a intercessão de Moisés aí no meio de tudo, mas a gente percebe isso. Deus é fiel. Eu queria te dizer isso. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus precisa nos constranger ao ponto de nós também querermos ser fiéis a Ele. E aqui há algo importante. Vou dizer uma palavra forte. Talvez você vai até falar, poxa, padre, mas vou falar. A murmuração é incenso para o diabo. A reclamação é incenso para o diabo. Você está incensando Satanás quando você entra nessa dinâmica de murmuração. O murmurador é um incensador de Satanás. Ele se alegra quando você reclama, quando você murmura, quando você negativiza tudo. Se o diabo pudesse se alegrar, eu acho que é impossível, né? Que ele é um miserável, condenado. Eu acho que não deve ter possibilidade nenhuma de alegria na vida dele. Mas ele é insensado com as nossas murmurações. Segunda coisa, cuidado. Danger, no inglês. Pietation. Cuidado. Perigo, vida passada, principalmente aquilo que está no campo da gastrimargia, do prazer. Foi a primeira tentação que o demônio lançou contra Jesus no deserto. Veja, Jesus está vencendo o diabo no deserto, porque o diabo quase venceu o povo lá no deserto. Venceu, né, por um momento, mas Deus foi misericordioso, voltou atrás, não aniquilou aquele povo. Mas cuidado, o perigo da vida passada, o perigo da gastrimargia. Transforme essas pedras em pães, disse Satanás, disse o demônio, disse o diabo, o capiroto, o encardido, o que você quiser chamar aí. Falou com Jesus lá no deserto. Aí Jesus disse, está escrito, pegou a palavra e jogou na cara do diabo. Está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O confronto, o combate espiritual, Jesus vence com a palavra. Então não ceda. Aqui a gastrimargia, a questão do transforma a pedra em pão, diz de prazer, principalmente as realidades prazerosas. Vamos ver, vamos lá, aquilo que no início dava prazer, quem é alcoólatra depois não sente mais prazer. Um drogado, depois que vira viciado, não sente mais prazer. Ele fica dependente. Mas num momento
do deserto, do fogo, da forja, o perigo da vida passada. Prazeres sexuais, bebida, droga, tudo aquilo que era coisa do passado vai vir forte para que a gente abandone Deus. Depois, a terceira coisa que eu queria dizer, o maná. Você quer vencer o diabo? Quer vencer Satanás? Quer? Coma o maná todos os dias que está na igreja, a Eucaristia. Assim como caía todos os dias para o povo de Israel, todo dia tem uma missa para que a gente possa comungar o corpo e o sangue do Senhor que sustenta a minha vida e a minha caminhada, a minha vida nova. Qual é a mensagem, o propósito que eu quero propor para você hoje, nesse nosso estudo? Primeira coisa, para vencer a murmuração, eu, de hoje em diante, cultivarei a gratidão, vírgula. Ao invés de reclamar, eu vou vencer a tentação pelo louvor, pela gratidão. Valorizarei ainda mais a Eucaristia. Vou colocar entre parênteses, Santa Missa e adoração, pois é o sustento para que eu continue na vida nova. A minha meta é o céu, portanto, não olharei para trás, mas buscarei as coisas do alto. As coisas do alto. Então, meu irmão, minha irmã, gratidão, Eucaristia e as coisas do alto. A minha meta é o céu. Para de ficar olhando para trás e ficar com saudade do pecado. Para de querer voltar para a vida velha. Isso aí só vai trazer fogo do inferno para a sua vida. Se você voltar para trás. O cachorro que volta no vômito, vai dizer São Pedro, né? Não, não volta não. A nossa meta é... Caiu, levanta. Cai de joelhos no confessionário. Retoma a sua vida. Segue em frente. Não fica voltando para trás não, porque não é esse projeto de Deus. O projeto de Deus é ir para frente. É o céu. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor me dá uma chance como deu para aquele povo lá no deserto. Quantas vezes eu murmurei, quantas vezes eu reclamei, quantas vezes eu perdi a oportunidade de te louvar, de te adorar e acabei incensando o diabo com a murmuração e a reclamação. Ele não receberá mais esse incenso da minha parte. Eu vou ser alguém que tem o coração grato e ainda que seja a coisa mais difícil, a humilhação mais terrível, eu vou agradecer ao Senhor, porque o Senhor está me formando, forjando o meu caráter, me preparando para o céu. Me ajuda a viver essa experiência, mas também a valorizar a Eucaristia diária, comungar o seu corpo e o seu sangue, cheio de gratidão, porque é o alimento que me fortalece para a minha caminhada, para o meu caminho de homem novo. Você, mulher nova, conceda-me essa graça de parar um tempo também diante da sua presença eucarística e adorá-lo de todo o meu coração. Jesus, eu te peço, conduza a minha vida nessa direção do alto. De hoje em diante, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, buscai as coisas do alto. Eu quero olhar para frente, para o alto e não mais para trás. O meu passado é história de salvação, não é a saudade da vida velha, onde eu era cada vez mais humilhado pelo inimigo. Não, a minha meta é o céu. Obrigado. Obrigado por me despertar, obrigado por me incomodar, obrigado por me fazer avançar na direção da sua vontade. Amém. É isso. Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele nos provoca. A gente se depara com a nossa limitação. Quantas vezes eu já murmurei? Não vou dizer para você que eu nunca murmurei, mas hoje Deus está falando também comigo. Padre Roger, não murmure. Louve. Seja cheio de gratidão. Valorize a Eucaristia. Deixa com que as coisas do alto te atraiam e não mais as coisas lá de trás, as coisas velhas. Esse é o caminho que eu e você devemos fazer. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.